Olá, turma, tudo bem com vocês? Sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje iremos desenvolver a aula número 12 do 8º ano. E o assunto da nossa aula é a independência dos Estados Unidos. Para isso, nós temos os seguintes objetivos: recordar as principais características da colonização das 13 colônias, relacionar as mudanças do século XVII com o lançamento sistemático de impostos, identificar e descrever os principais impostos lançados pela Inglaterra às 13 colônias, definir a Festa do Chá de Boston como uma das primeiras manifestações dos colonos contra a metrópole inglesa, relacionar a Declaração de Independência dos Estados Unidos com os ideais iluministas e também descrever o processo de guerra pela independência dos Estados Unidos. Antes de mais nada, já pegue seu livro, pega seu caderno, lápis, caneta e borracha para fazer suas anotações, porque tudo que a gente for falando no decorrer dessa aula é importante. Então, pega lá o material e vamos iniciar. As ideias iluministas, elas influenciaram algumas colônias da América a lutar por sua independência, como foi o caso das 13 colônias que passaram a integrar os Estados Unidos. Isso é fato. Não só a questão da independência dos Estados Unidos, a própria independência do Brasil nós iremos estudar posteriormente e identificaremos ideais iluministas presentes. E também uma certa semelhança com o processo de independência ali dos Estados Unidos, uma necessidade de tornar a colônia, o Brasil, independente da metrópole Portugal. Mas vamos voltar para cá, né? Primeiro, nós precisamos relembrar a colonização das 13 colônias. Nós temos uma dicotomia, uma diferença. Primeiro, quem era a dona, quem era a metrópole das 13 colônias? Era a Inglaterra. E ela mandou aqui para os Estados Unidos, para as 13 colônias, ingleses para povoar principalmente o norte. E o sul já tinha uma característica diferenciada muito parecida com a do Brasil, em aspectos de colonização. Vamos entender. Então, no norte, a colonização foi por povoamento. Coloca-se pessoas para povoar a sua colônia com o propósito que outro país não venha invadir. Outra característica, o comércio interno é forte, então vende-se produtos entre si. Aí nós temos policultura, vários tipos de produtos produzidos aqui no norte, né, das 13 colônias. Nós temos também a mão de obra livre, porque são as próprias pessoas que plantam para si, para vender, e a questão do minifúndio. Já no sul, diferente, foi uma colonização de exploração, como aconteceu no Brasil. Por quê? Nós temos 4 características essenciais. Primeiro, nós temos latifúndios, ou seja, grandes propriedades de terra. Nós temos a mão de obra escrava e também nós temos a monocultura, sem contar que o comércio era voltado para o externo, para o exterior. Produzia-se no sul, mas levava-se para a Inglaterra. Então, essa é a principal diferença. No norte, de certa forma, não tinha tanta influência da metrópole. Ele seguia com certa liberdade. Mas as colônias no sul já tinham bastante pressão por parte da metrópole inglesa, da Inglaterra, ok? Então, nesse sentido, é só para retomar o que a gente já viu anteriormente. Mudanças a partir do século XVII. Primeiro, houve a criação de leis de comércio e navegação, estabelecimento então de novos impostos a serem pagos pelos habitantes das colônias. Por quê? Porque teve entre 1756 a 1763 a Guerra dos 7 Anos. Quem lutou contra quem? Foi a França contra a Inglaterra
e justamente pelo domínio colonial da América do Norte. Os ingleses acabaram vencendo esse conflito, porém saíram endividados. Mesmo ganhando, dentro de uma guerra, vocês imaginam que a gente gasta muito dinheiro para manter o exército, armamento, manter a questão de remédio, alimento. Então é muito dinheiro que é gasto com o conflito que dura 7 anos. E uma potência bélica como a França. Então por isso eles saem endividados. Se o Estado está endividado, que manteve aquele exército para ganhar, da onde que ele vai tirar dinheiro? Justamente da questão de impostos, né? Impostos esses que nós vamos começar com o primeiro. Então, em 1764 foi decretada a Lei do Açúcar ou Lei da Receita. Então, era um imposto, pagamento de tarifas alfandegárias sobre diversos produtos importados, como a questão do melaço, vinho, café, seda e linho. E era com base nesses produtos que os colonos do norte mais ganhavam dinheiro. E é ali que a Inglaterra, a metrópole, a dona das 13 colônias, viu uma forma de conquistar mais dinheiro. Mas isso contentou os colonos? Lógico que não. Próximo imposto, Lei do Selo. Foi um tributo que foi instituído para a impressão dos documentos legais e textos impressos, como jornais e livros. Ou seja, todo documento para circular nas 13 colônias necessitava deste selo inglês. Era uma forma de censurar esses documentos, mas também era uma forma de conquistar dinheiro, fora que outros produtos também tinham que receber esse selo inglês. O próximo foi a Lei do Chá, de 1773. O parlamento, que é aquele grupo de pessoas que cria as leis dentro da Inglaterra, concedeu o monopólio, ou seja, o domínio do comércio de chá para a Companhia das Índias Orientais, com sede em Londres. Assim, a empresa passou a distribuir o produto nas colônias, o que afetava os interesses dos colonos que até então comercializavam o produto no mercado interno. Então eles estavam ganhando dinheiro com a questão do chá. A partir do momento que a Inglaterra decreta a lei do chá, isso interfere mais ainda nos comércios internos ali em relação ao chá. O que vai acontecer? Uma das primeiras manifestações dos colonos em relação ao domínio inglês. Então, em reprovação à lei do chá, o que eles fizeram? Eles pegaram navios que estavam cheios com carregamento de chá, né? E fantasiados, disfarçados de índios, eles invadem esses navios e lançam todo o carregamento de chá ao mar. Este evento ficou conhecido como Festa do Chá de Boston. Poxa, era um dinheirão sendo desperdiçado, sendo jogado ao mar. Será que os ingleses ficaram contentes com essa situação? Lógico que não. Qual vai ser a reação da Inglaterra? A determinação das leis intoleráveis em 1774. O que ele, dentro desse imposto, digamos assim, o que vai ser determinado aos colonos? Primeiro, o Porto de Boston, ele foi fechado. Porto de Boston era o principal porto para escoamento das mercadorias, que saíam das 13 colônias para o restante do mundo. Outra proibição, o direito de reuniões foi suspenso. A colônia de Massachusetts foi ocupada por tropas britânicas e essa colônia era importante porque era um centro comercial para as 13 colônias. E os colonos ainda eram obrigados a abrigar e alimentar as tropas inglesas que dominaram a região. Agora veja, você vai trazer o teu inimigo para dentro da tua casa, vai dar comida, dar um abrigo a ele. Isso vai causar revolta em parte dos colonos? Lógico que sim. Então, eles vão organizar em 1774 o primeiro Congresso da Filadélfia.
tá? E, exceto a colônia da Geórgia, eles vão produzir neste encontro um documento ao rei inglês. E eles vão dizer que eles são leais ao rei, então eles continuam respeitando, tendo lealdade ao rei, porém eles estão protestando quanto a esses impostos, essas leis intoleráveis. Eles pedem o fim das tarifas dos impostos e o fim das restrições mercantilistas. Só que o rei não aceitou esse documento, ele nem deu ouvidos. Então, em março de 1775, inicia de fato a Guerra de Independência estadunidense. Em maio, ao rompimento das 13 colônias com a Inglaterra. Aí o que acontece? Ao segundo Congresso da Filadélfia, tá? E nesse congresso, o Thomas Jefferson, ele vai criar um documento com mais alguns ajudantes ali, né? Mas ele que lidera um documento intitulado A Declaração de Independência dos Estados Unidos. Ele é apresentado e aprovado em 4 de julho de 1776. Por isso que 4 de julho é considerado o dia da independência, Independence Day, né? E ele foi inspirado em ideais iluministas. Por quê? Se a gente for pegar alguns trechos dessa declaração. Primeiro, todos os homens foram criados iguais. Fato, a questão da igualdade. Todos têm direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Isso que o John Locke falava lá na questão do iluminismo. Sempre que uma forma de governo anular esses objetivos, o povo poderá alterá-lo e instituir um novo governo. E as colônias unidas são estados livres e independentes. Só vou abrir um parênteses aqui. Está falando em questão de homens criados iguais, da questão da liberdade, a busca da felicidade. Só que não foi bem assim na prática, porque ainda continuava a questão da escravidão, que no sul era promissora, rendia certo dinheiro. Mas vamos dizer que a declaração em si, o documento em si, é legal, é baseado nesses ideais iluministas e a gente vê aí uma influência do iluminismo na declaração. A Guerra de Independência em si, ela dura cerca de 5 anos. Os colonos, então o povo das 13 colônias, ele forma o exército continental e ainda vão receber auxílio de alguns países. França, Espanha e Holanda, porque já tinham rixas com a Inglaterra e queriam reduzir o poder que a Inglaterra tinha, o monopólio que ela tinha na América do Norte. A vitória, de fato, dos colonos se deu em 1781, 19 de outubro, na chamada Batalha de Yorktown. Mas mesmo ganhando, aí a Inglaterra não reconhece a independência estadunidense. Somente em 1783, por meio do Tratado de Paris, que os ingleses reconhecem a independência dos Estados Unidos. Em relação à Constituição, muito bem. Após a independência, uma das primeiras ações é criar o conjunto de leis de um país. Aconteceu aqui no Brasil também, foi a mesma situação. A partir da nossa independência, em 1822, em 1824 já surge a nossa Constituição. E nos Estados Unidos também em 1787. O que determinou a Constituição? Que os Estados Unidos seriam uma república presidencialista e federativa, ou seja, tem um presidente governando federativo, por quê? Porque os estados eles têm, de certa forma, uma certa autonomia, mais ou menos como tem aqui no Brasil. Dividido em estados do Brasil, nós temos o estado de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, enfim, cada um tem certa autonomia, embora ainda deve obrigações ao presidente. A divisão dos poderes, a questão do Montesquieu aqui, né? Executivo, legislativo, judiciário.
o direito à liberdade, igualdade jurídica, propriedade e prosperidade, também ideal iluminista, e o voto censitário, aí que eu digo para vocês, índios, negros e mulheres não tinham direitos constitucionais. Como que eu falo? Vou até voltar aqui um pouquinho. Todos os homens foram criados iguais, mas na prática não foi bem assim, porque tem um grupo que é excluído. Outra situação, primeiro presidente do Brasil, desculpe, nos Estados Unidos, torna-se o George Washington, tá? Muito bem, mas por que a gente estuda a história, a independência dos Estados Unidos? O que tem a ver? Nós somos brasileiros. Por quê? Primeiro, porque foi a primeira colônia da América a conquistar sua independência. Logo, influenciou outras colônias a conquistar sua independência também, como foi o caso do Brasil. Foi o primeiro movimento que se inspirou de fato nos ideais iluministas e triunfou, ou seja, deu certo. E por último, como eu já falei, influenciou as demais colônias a conquistarem sua independência, como o caso do Brasil em 1822. Eu tenho uma indicação de filme para vocês, o filme O Patriota, que ele trata um pouquinho sobre a questão da guerra da independência, né? Seu Benjamin, que é interpretado por Mel Gibson, é um veterano, ele não queria ir para a guerra, mas ele acaba tendo que tomar uma certa atitude. É uma dica de filme, mas tem outros que tratam também sobre a independência dos Estados Unidos. Dá uma procuradinha lá no Google, vocês vão achar, tá ok? Na próxima aula, estudaremos sobre a independência de outros países, sobre a questão também da Revolução Francesa, que é influenciada pelo Iluminismo. Um abraço a todos, bons estudos e tchau!